Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula. Na aula passada nós falamos sobre o uso dos combustíveis através do tempo pela humanidade. Falamos também sobre a descoberta do combustível a partir do momento em que o homem passou a dominar o fogo. E levamos isso em todo o percurso da nossa aula, incluindo as formas de combustão, onde combustível e comburentes são ingredientes necessários para que haja uma reação de combustão. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os combustíveis de fontes renováveis e não renováveis. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma reflexão. Vamos pensar na vida de hoje e compará-la com a vida de décadas atrás. Obviamente, nós vamos perceber que há uma grande diferença. A vida de hoje nos faz pensar, e até porque a necessidade nos leva a pensar no uso de tecnologia. E para isso, nós buscamos inovar para que novos produtos sejam produzidos. E aí eu estou falando em relação ao transporte, eu estou falando em relação aos meios de produção de alimento, eu estou falando sobre a vida tecnológica nos dias atuais, produção de energia e tantos outros fatores que nos torna seres consumistas comparados à vida de décadas atrás. Só que este consumismo ele vem acompanhado de grandes problemas e consequências. Quanto mais nós consumimos, também é maior a quantidade de recursos naturais que o homem tem que extrair do meio natural para atender a essas necessidades. Sobre isso, nós começamos a nossa aula agora. Não se pode negar que a vida hoje ela só se estabelece da forma como a gente vê graças ao uso dos combustíveis. Não se pode pensar em aumento da economia de um país, não se pode pensar em avanço tecnológico sem o uso de combustíveis. Infelizmente, as novas alternativas de fonte de energia ainda são pouco usáveis. Ainda dependemos, na sua maior parte, da fonte de combustíveis fósseis. No entanto, os combustíveis fósseis, nós sabemos que são combustíveis que, ao serem queimados, produzem grandes e catastróficos problemas para a humanidade, em especial a contaminação do ar. No processo de combustão, a energia química presente nos combustíveis é transformada em calor na presença de um comburente. Os combustíveis fósseis ainda são mais utilizados pelo homem devido à sua rápida e fácil obtenção. No entanto, eles fazem parte dos combustíveis que nós chamamos de fonte não renováveis. O que isso significa? Significa que são combustíveis encontrados na natureza, no entanto, o seu recurso é limitado, ele pode ser esgotável, principalmente porque o homem faz o uso desses combustíveis, dessa fonte não renovável, de forma mais acelerada do que aquela que o próprio combustível fóssil pode se recompor ao longo do tempo. Vamos ver na imagem a seguir algumas consequências devido ao uso exagerado dos combustíveis fósseis. Se a combustão for completa, então vai ocorrer a queima total de oxigênio e, por consequência, a liberação de gás carbônico e ainda do vapor de água, como se pode perceber. Nós temos como exemplo aqui relativos à combustão completa quando utilizamos o fogão a gás, por exemplo, que pode ser observado na imagem abaixo aqui, olha. Vale a pena também analisar que toda combustão que é completa, nós vamos ter sempre uma chama com a cor azul. Quando a chama se apresenta na cor amarelado para avermelhado, nós estamos tendo então, neste caso, uma combustão incompleta. Na combustão incompleta, ocorre a queima parcial do oxigênio, liberando desta reação o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e ainda o vapor de água. Esses gases, durante esta queima incompleta,
são liberados diretamente para a nossa atmosfera. O grande problema é que todos esses gases acabam sendo então responsáveis pelo processo de intensificação daquilo que nós achamos tão grave nos últimos tempos, que é o efeito estufa. Aqui na imagem nós temos um problema, olha lá. Nós temos aqui uma grande quantidade de gases sendo liberado do escapamento dos carros durante o seu funcionamento. Aqui está sendo liberado todos esses gases acima que eu citei: monóxido de carbono, o CO2, que é o dióxido de carbono, e ainda o vapor de água. Em alguns carros, preferencialmente os mais antigos, é possível, durante a queima incompleta, ver a água sendo eliminada a partir do escapamento. Como eu disse a vocês, ela é um dos produtos que são liberados durante a queima incompleta. A gasolina e o óleo diesel são combustíveis derivados do petróleo, que, quando queimados, liberam grandes quantidades de gás carbônico e ainda libera também o dióxido de enxofre, que é responsável em especial pela formação da chuva ácida, que é totalmente corrosiva. Então, para fazer um resumo bem breve disso tudo que eu acabei de dizer, nós podemos afirmar que durante a queima destes combustíveis, que são derivados do petróleo, são liberados na atmosfera ácidos que reagem com o vapor de água e formam nuvens e neblina. Somados ao gás carbônico também liberado em reações de combustão, formam-se então o que nós chamamos de compostos, denominados ácidos nítrico e ainda ácido sulfúrico, que se misturam à água e vão formar então as chuvas ácidas. Essas chuvas, elas são prejudiciais sim, porque elas promovem a corrosão, em especial, por exemplo, de estátuas, monumentos, também fazem danos às pinturas automotivas e também prejudicam grandes plantações. Então, isto é um problema que pode ser evitado quando nós diminuímos a emissão desses gases que são perigosos na atmosfera, pois os mesmos podem formar, em especial, este grande problema que nós chamamos de chuva ácida. Depois do petróleo, outro combustível bastante utilizado é o gás natural. Esse tipo de combustível é utilizado em todo o mundo, uma vez que o seu uso polui muito menos quando comparamos com outros combustíveis. Tem também o carvão mineral, mas este hoje em dia não se faz tanto seu uso, já foi usado muito tempo atrás, em décadas, século passado, quando utilizado como combustível nas máquinas a vapor. Hoje o seu combustível é dispensado, o uso deste combustível é dispensado, uma vez que durante a sua queima muitos produtos poluentes são liberados no ar. Então, pensando nos dias de hoje, em que se faz necessário diminuir o uso de combustíveis que lancem poluentes no ar, o carvão mineral está fora de cogitação. Uma outra forma de produção de energia é através das usinas nucleares. No Brasil, existem duas em fase de produção de energia e uma em construção. Elas estão localizadas na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Ela funciona a partir da fissão, quebra do núcleo de um átomo radioativo, no caso o urânio, onde é liberado grande quantidade de energia e essa energia é usada como forma de combustível. Na Bahia existe uma mina que está ativa para a extração do urânio. Estima-se que cerca de 100 mil toneladas desse material radioativo esteja presente nessa mina. O grande problema da produção de energia a partir das usinas nucleares é a forma como o lixo nuclear será armazenado. Se por acaso houver vazamento do material radioativo proveniente do lixo ou que haja explosões nos reatores, uma grande quantidade deste material radioativo será lançado no ar. Isto pode provocar graves problemas de saúde para a população atual e ainda gerar mutações ou doenças graves provenientes da exposição em relação a esse material radioativo. Além disso, outros problemas também vêm da sua instalação.
Toda usina nuclear é necessária que esteja instalado próxima de corpos hídricos, como por exemplo o oceano. A água é utilizada para resfriar os reatores. E essa água, após ter resfriar os reatores, volta para o seu local de origem com temperaturas maiores, causando graves problemas ao ecossistema aquático natural. As fontes de energias renováveis são aquelas que apresentam capacidade de se renovar constantemente. Também são chamadas de inesgotáveis. Vale lembrar que no Brasil e também em outros países, a água é utilizada como forma de produção de energia através das hidrelétricas. Temos também energia produzida a partir dos cataventos, que chamamos de eólica, onde o vento seria o fenômeno físico responsável pela produção de energia. Energia solar, cuja fonte luminosa é utilizada também para a produção de energia. Vamos acompanhar a imagem a seguir e ver como se dispõe a matriz energética no Brasil. A matriz energética compreende o conjunto de fontes disponíveis em um país, estado ou no mundo, para suprir então a demanda de energia. A matriz energética brasileira apresenta um conjunto de fontes renováveis. E aí nós temos a lenha, nós temos também o carvão vegetal, temos então a energia hidráulica proveniente das hidrelétricas, onde o combustível, digamos, seria a água. Temos também os derivados da cana, e aqui eu mostro o bagaço, que é usado como fonte de combustível, e tem também a produção de álcool, que vai ser usado como combustível. Então, totalizando 42,9% de toda a fonte de energia utilizadas no Brasil. Eu espero que todos tenham interagido com a aula de hoje e eu aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!